Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para uma banca de defesa, agradecendo, primeiramente, a banca que se dispôs a trabalhar no dia 21 de dezembro, né, que a gente sabe que estamos encerrando as nossas atividades. Então, agradeço o espírito de colaboração, agradeço a Rosângela, né, também, porque é mais um orientando, né, que finaliza, que dá conta da sua missão. É importante nós não termos nenhum a menos, né? A nossa proposta de educação, de formação, ela é muito inclusiva. Então, parabéns, Rosângela, por ter finalizado o seu trabalho e agora vai fazer uma exposição para o público. Bom dia a todo o público que está nos assistindo. E quero dizer que o trabalho da Rosângela intitula-se Assombração e Medo, uma análise pós-colonial, decolonial dos contos Trem das Almas e Meu Filho nas Estradas do Seringal, de Simão Oliveira. Esse tema é um tema muito agradável, a partir da obra do escritor Simão Oliveira, né, que trata um pouco mais perto das questões que a gente conhece. Então, fico feliz por você ter sido minha orientanda, fico feliz porque você está finalizando, vírgula, né? Porque tem depois os arremates para fazer, mas nesse momento, na sua defesa pública, e feliz por estar com amigos, né? Companheiros que se dispõem a todo momento a me ajudarem. Eu desejo a você uma boa apresentação, uma boa defesa. Obrigada, bom dia a todos. Bom, como a professora já falou, o título do nosso trabalho, a linha de pesquisa é a linha 2, Literatura, Memória e Identidade Pan-Amazônicas. Tenho como a professora orientadora a professora Sônia Maria Sampaio. Bom, o meu objeto de pesquisa é a obra Trem das Almas, de Simão Oliveira dos Santos. Aqui eu trouxe para vocês a imagem da capa e contracapa da obra, né? Na capa, nós temos um trem sobrevoando os trilhos da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Na contracapa, também eu achei bem relevante trazer, nós temos uma imagem do progresso da estrada de ferro Madeira-Mamoré, do período de sua construção e funcionamento. No início, vocês não conseguem perceber bem, né, na imagem, mas tem a Bolívia, né? Tem a divisa com o Brasil, chegando até o ponto de Porto Velho. E nessa imagem da contracapa também aparece escrito alguns povos indígenas, mostrando perigos, né, que poderiam ocorrer durante o percurso da ferrovia, da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa obra do Simão, ela é composta por 17 contos, né? Todos os contos eles trazem a imagem, a figura dos povos indígenas, né? Em quase todos os contos, de uma forma ainda retratado como seres exóticos e desumanizados. O sumário, eu trouxe para exemplificar a forma como esse trabalho ele foi escrito. Inicialmente tem a nota introdutória, a partir temos a seção 1, o olhar à Amazônia, a Amazônia tecida pelos viajantes e cronistas, os apontamentos pós-coloniais, e na seção 1.3, a Amazônia apresentada por Simão na obra Trem das Almas. Na seção 2, temos os trilhos do medo e da modernidade, Madeira-Mamoré, no qual eu descrevo e falo um pouco sobre a estação de Vila Murtinho, qual é muito citada dentro da obra Trem das Almas, e qual foi também um importante entreposto comercial na época do ciclo da borracha. Na seção 2.2, nos trilhos da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que fala um pouco sobre o período ali da sua construção e funcionamento. Na 2.3, conflitos e resistências frente ao processo colonizador, a partir da Madeira-Mamoré, por meio de romances como Média Maria, no qual vai mostrar esses conflitos que existiam, não só apenas entre os colonizadores,
os donos de barracões com alguns povos indígenas, mas também dos estrangeiros que vieram de longe para trabalhar na época da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e também no período do ciclo da borracha. Por último, temos a seção 3, no qual possui análise dos contos Meu Filho nas Estradas do Seringal e Trem das Almas. Eu começo na seção 3.1 trazendo alguns conceitos de topoanálise, topofilia e topofobia. Na 3.2, a Amazônia dos Medos e Assombros. E, por fim, a análise dos 2 contos que compõem a obra Trem das Almas. O resumo. Esta pesquisa ela tem como objetivo principal aprofundar a análise da presença de elementos ligados à narrativa de assombração e medo nos contos intitulados Trem das Almas e Meu Filho nas Estradas do Seringal, os quais fazem parte da obra Trem das Almas, escrita por Simão Oliveira dos Santos. Estes contos têm como pano de fundo a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que ocorreu entre os anos 1907 a 1912. A pesquisa, assim, ela busca compreender como os povos indígenas eles são retratados dentro dessa obra de forma estereotipada e desumanizada, provocando sentimentos de medo e assombro nos leitores. E como a obra, como um todo, ela contribui para a narrativa histórica do ciclo da borracha e da construção da ferrovia, especialmente na região de Vila Mortinho. A abordagem metodológica adotada nesta pesquisa é bibliográfica, qualitativa, que inclui uma análise literária de passagens que evidenciam a presença dos elementos ligados à assombração e medo, tanto nos personagens quanto nos cenários descritos nos contos. Assim, o objetivo é contribuir para os estudos literários específicos para a Amazônia Rondoniense, preenchendo lacunas com novas perspectivas. Para embasar essa análise, recorremos a diversas fontes acadêmicas e teóricas, incluindo a obra de estudiosos renomados como Baba, Brum, Dúcio, Fanon, Ferreira, Jecupé, Loureiro, Monteiro, Pizarro, Neide Gondim, Saíde, Santiago, Souza, Spivak e Tuan, entre outros que foram de grande importância. Ao examinarmos os contos em questão, torna-se evidente a maneira como a Amazônia ela foi colonizada e estereotipada pelo europeu. Não só a Amazônia, terra como em si, mas também os povos indígenas, que foram simplificados sob o rótulo genérico de índio, e assim desumanizados. Nos contos analisados, os indígenas são frequentemente representados como figuras que causam medo e assombro em Vila Mortinho e seus arredores. Esta pesquisa destaca a importância dos estudos pós-coloniais que oferecem uma lente crítica para a literatura, permitindo-nos questionar o discurso do colonizador por meio da releitura, reinterpretação, reescrita das narrativas, com o objetivo de descolonizar o pensamento e, consequentemente, a própria literatura. Como palavras-chave temos assombração, medo, trem das almas, indígena e pós-colonialismo. Nós iniciamos ali na introdução eu busco mais exemplificar as sessões, como elas são divididas e o que vai ser trabalhada em cada uma delas, né? Mas como já foi mostrado no sumário, eu vou iniciar com a nota introdutória. Na nota introdutória, intitulada A Invenção do Termo Índio, produzido por Cristóvão Colombo, sendo essa, na minha opinião, a primeira invenção construída pelo europeu, que ao acreditar ter chegado às Índias, nomeou os povos indígenas de índios, né? De forma que generalizou todos os povos indígenas e os estereotipou como exóticos, de maneira com o objetivo de subalternizar, né, a cultura do outro. E aí eu trago Dussel, num encobrimento do outro, no qual ele fala justamente sobre esse encobrimento que o europeu ele busca ocasionar. O quê? Qual é o objetivo desse encobrimento? Causar a invisibilização da construção, a invisibilização e, consequentemente, a construção de uma identidade negativa a respeito dos povos indígenas. Que para Said, em O Orientalismo, né, esse discurso etnocêntrico é uma forma justamente de legitimar o poder e controle do Ocidente sobre o Oriente.
Ainda nessa nota introdutória, eu trago 2 pontos para exemplificar essa forma como os povos indígenas eles são retratados como de forma negativa e estereotipada nos contos Trem das Almas também. Eu trouxe 2 contos na nota introdutória. O conto A Mãe que Embala a Ferrovia, no qual podemos perceber que é um conto, eu acho que é um conto bastante forte, e um dos mais conhecidos também assim da obra. Quem já leu normalmente já leu esse conto, no qual ele conta a história, né, de uma criança que foi assassinada pelos indígenas, justamente com o objetivo de curiosidade, né? Ele tinha uma bicicleta e pedalava de ali Vila Mortinho até Guajaramirim, ia pedalando para poder estudar. E num desses dias, um forte guerreiro de uma tribo, ele resolveu matar a curiosidade dele, porque ele achava que esse menino ele possuía, de certa forma, um encanto, alguma magia, porque suas pernas eram muito rápidas e habilidosas, e ele queria possuir aquela habilidade. Qual era a forma dele possuir aquela habilidade? Era ele matar, ele acreditava que era matar o menino, e assim ele conseguiria aquela força e ficaria cada vez mais forte. E aí nós temos um outro conto, que é o massacre que tingiu de vermelho as águas dos igarapés. Nesse conto, a gente pode perceber a forma como... Eu acho que é o único conto em que os povos indígenas é mostrado a forma como eles sofreram nesse período da colonização, dentro desse conto, da obra. Mostra a forma como eles foram escravizados, desumanizados e sofreram inúmeras... Não posso dizer... Fugiu a palavra. Foram torturados nesse período, durante esse período. Mas, quando trazido isso no conto, a gente consegue perceber que não há uma comoção tão grande quando há uma outra morte dentro da obra, né? É como se a vida do indígena valesse menos. A gente pode perceber isso principalmente no primeiro conto que compõe a obra Trem das Almas, que eu não abordei na nota introdutória, mas eu acho que fica bastante evidente, que é Boneca a Santa Mula, no qual toda a comunidade passa por um momento de comoção muito grande com a morte de uma mula, enquanto quando vários povos indígenas, vários indígenas ali ao redor morriam e não havia essa comoção. Quando a mula morreu, teve um velório, o padre foi rezar, pessoas iam chorar, se consolavam. Então a gente pode perceber isso. Uma citação também que eu acho muito importante nessa nota introdutória é a de Jecupé. É uma obra de 1988, no qual ele fala que o termo índio, o termo índio, ele não existia. O índio não se chama-se de índio e nunca se chamou de índio. Ele veio trazido pelos ventos nos mares a partir do século XVI, pelo europeu. Mas o espírito do que eles chamam de índio já existia há muito tempo, antes mesmo do europeu chegar ao Brasil, né? E esse espírito de índio, ele possui um espírito, um som, e o espírito e o som, eles são formados por conhecimentos ancestrais, conhecimentos ancestrais mesmo, dos povos indígenas. Em seguida, nós temos a primeira sessão, intitulada O Olhar à Amazônia. Inicialmente, eu trago a Amazônia tecida pelos viajantes e cronistas, mostrando a forma como a Amazônia ela foi estereotipada, né, descrita como exótica, assim como os povos indígenas. Aí eu trouxe uma imagem ao lado, que é um mapa. Ele é um mapa que representava ali as mulheres guerreiras, que inicialmente foi descrita por Carvajal, e aqui a gente tem uma recriação dessas mulheres guerreiras, já com os estereótipos da mulher indígena, porque quando Carvajal ele descreve essas mulheres guerreiras, ele descreve a mulher guerreira com a beleza e o ideário europeu. São mulheres brancas, altas, cabelos longos, lisos,
E aqui a gente possui uma recriação dessas mulheres guerreiras. E chama atenção também um rio na parte de trás, em forma de uma cobra. Então tem toda uma simbologia nessa imagem, que representava que era um mapa utilizado por eles. Gondim, ela fala que, contrariamente ao que se possa supor, a Amazônia ela não foi descoberta, sequer foi construída. Na realidade, a invenção da Amazônia se dá a partir da construção da Índia, fabricada pela historiografia grego-romana dos peregrinos, missionários, viajantes e comerciantes. Nesse bojo, inclui-se ainda a mitologia indiana, que a partir de uma natureza variada, delicia e apavorosa os homens medievais. A tal conjunto de maravilha anexam-se as monstruosidades animais e corporais, incluídas tão somente enquanto oposição ao homem, considerado como um adamita normal e habitante de um mundo delimitado por fronteiras, orientada por tradições religiosas. Dessa forma, a Amazônia, como diz Gondim, ela não foi descoberta, né? Ela nem sequer construída, ela foi inventada. Após, eu trago os apontamentos pós-coloniais, onde eu busco trazer teóricos, como do seu Todorov, que vão mostrar justamente o processo de colonização, né, e a importância da descolonização do pensamento trazido pelos viajantes e cronistas. Ainda na seção 1, no item 1.3, eu apresento a Amazônia de Simão Oliveira na obra Trem das Almas. De que forma que Simão apresenta essa Amazônia? Aí eu trouxe 4 contos: O Padre de Preto, O Massacre de Rio de Vermelho as Águas dos Igarapés, Morri no Seringal Sonhando em Ficar Rico e Minha Filha Não é Mercadoria. Cada conto desse eu achei muito importante para representar que Simão, né, mostra e representa a Amazônia. O Padre de Preto, a gente pode perceber nele o período de colonização e de cristianização ainda, no qual um padre chega em Vila Murtinho com o objetivo de catolizar os índios, né, os indígenas. No massacre que tingiu de vermelho as águas dos Carapés, a gente pode ver esse enfrentamento de forma mais real, as lutas travadas entre os seringueiros e os indígenas. Morri no Seringal Sonhando em Ficar Rico mostra o pensamento das pessoas que vinham para a Amazônia com esse objetivo de enriquecer. Ainda se faz possível e se faz visível esse imaginário da Amazônia como verdadeiro Eldorado. E em Minha Filha Não é Mercadoria, a gente pode perceber a questão do colonialismo muito forte, não apenas sobre a terra em si, no qual é descrito o dono de um dos barracões maiores da região, mas também da colonização sobre os indígenas e sobre as mulheres. Na segunda sessão, Os Trilhos do Medo e da Modernidade, eu trago primeiro a estação de Vila Murtinho. E para falar de Vila Murtinho, eu acho importante a gente falar da Vila Murtinho que existia nesse período da obra, que era uma Vila Murtinho movimentada, muito famosa, no qual havia uma agitação, uma movimentação de muitas pessoas naquele local. E aí eu trouxe essa entrevista, na verdade é um documentário que foi transcrito, chamado O Movimento Maior do Mundo, no qual um dos antigos moradores, conhecido como Zé Piraíba, ele fala como que era aquela Vila Murtinho de antigamente. E aí ele fala assim: nunca mais volta aquele tempo. Era o melhor tempo para nós. Tempo do trem. Era um movimento grande, era muita gente, tanto da Bolívia como daqui do Brasil. A Vila Murtinho era um seringal, era barracão de seringal. Tá lá, as casas velhas, até hoje. O trem, nós era 18 estivador. Nós embarcava borracha e desembarcava mercadoria, que vinha de Porto Velho, castanha, borracha, aí nós pegava aí da Bolívia e embarcava no trem. Na praça da Vila Murtinho, ali, tudo era cheio de borracha. Movimento maior do mundo.
Aqueles velhos vendiam fruta, pegava as canoas, chegava a trazer aquelas caixas. Meu sogro vendia. Todo trem vendia banana, biribá, essas coisas, vendia tudo. Chegava apitando. Toda vida que chegava, tinha que apitar avisando que vinha chegando, né? E aí, nesse momento, a gente pode perceber uma Vila Murtinho que não existe mais, né? Uma Vila Murtinho que descrita nos contos da obra Trem das Almas. No conto As Corredeiras do Madeira, Engoliram Meu Coração, a Vila Murtinho é descrita como local ideal. Local ideal. Os seringais que serpenteavam a nascente do Rio Madeira e a estrada de ferro Madeira-Mamoré eram os mais produtivos de toda a região, perdendo em produtividade somente para as áreas gomíferas da região do Acre. Então, era o lugar ideal para o enriquecimento, né? Um local ideal para o crescimento, para quem sonhava em mudar de vida. A gente pode perceber isso em todos os contos, quando chega ali pessoas, principalmente do Nordeste, como é descrito nos contos, que vinham a todo momento. Todo conto está chegando alguém no local, todo conto alguém está aprendendo a mexer com as seringas, né, nos seringais, aprendendo a trabalhar nos seringais com esse objetivo de ficar rico e enriquecer. Vila Murtinho era um importante local, um importante entreposto comercial naquela época. Já no conto Meu Filho nas Estradas do Seringal, se destaca a colocação de Cruzo, que fica próximo à Vila Murtinho. Dentro dessa área estavam localizadas mais de 20 colocações. Todas produzindo borracha, castanha, eram transportadas em lombos de cavalos, mulas e burros para o depósito do seringalista em Vila Murtinho, de onde seguiam para Porto Velho, com destino ao porto de Manaus ou Belém. De lá embarcavam um navio para os Estados Unidos. Ainda na seção 2, no 2.2, nos trilhos da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, aqui eu busco evidenciar, através de alguns romances, a forma como essa ferrovia ela é descrita. E a gente vai tentando entender o motivo que causa, né, que é nosso objeto de estudo, o medo e a assombração nessas pessoas de Vila Murtinho. E aí a gente consegue entender que, nesse período da construção e do funcionamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, muitas pessoas morreram devido a diferentes fatores, né? Malária, que é o mais citado em diversos contos, como em A Ferrovia do Diabo, História de uma Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, no qual ele descreve os períodos em que as pessoas ficavam alucinadas quando tinham malária. E aí eu trouxe uma citação. Os demônios estão me perseguindo, ele dizia, alucinado, doente, com malária. Já os expulsei uma vez, mas eles vêm de novo, um bando me lamber. Depois disso, tinha-se o cuidado de não deixar nenhuma arma de fogo ao seu alcance, porque num período ali de alucinação, eles pegavam a arma de fogo e tentavam matar uns aos outros, ou até mesmo se matar. Contudo, no dia seguinte, pedíamos a todos da turma que não lhe revelassem as alucinações, para que eles não ficassem mais perturbados ainda. Isso é descrito em diversas obras, esse período de alucinações em que esses trabalhadores viveram no período da construção e funcionamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Em seguida, é citado os conflitos e resistências frente a esse processo colonizador a partir da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, por meio de romances. Entre eles, eu trouxe, né, Médio Maria e Muraida. A gente pode perceber esses conflitos em Médio Maria não apenas em relação aos indígenas, né, e os seringalistas e os donos de barracões, mas também ali entre os estrangeiros que vinham de diversos países que vieram trabalhar no período da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E aí a gente tem muito, muito forte também, a gente pode perceber na obra Médio Maria, a questão do racismo muito presente em relação tanto aos indígenas como aos negros que vieram também de longe, escravizados para trabalhar no período da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde tudo era motivo de briga e de mortes. Em Muraida, o Triunfo da Fé, a gente pode perceber esses conflitos de
conflitos e resistências em relação ao período de colonização, né? E de colonização contra os muras, no qual João Wicks ele narra essa conquista, como ele fala, o triunfo da fé contra os povos muras. Em Banzeiro, uma viagem à Amazônia, centro do mundo, Brum ele destaca justamente a destruição dessa Amazônia, que deve ser entendida como um processo do projeto colonial de extermínio de forma forte e persistente, e se deve admitir a constituição da nação a partir de pelo menos 2 processos genocidas, contra os indígenas e contra os negros, que já é um avanço, porém é um avanço recente, além de limitado a parcela mais progressista da sociedade. Ainda que seja um avanço, ainda é uma visão branca. É preciso subverter esse olhar para enxergar melhor, além. O que chamamos de Brasil é um monumental exemplo de resistência, ou dito pelo avesso para voltar ao lado certo. O Brasil ele foi jogado contra indígenas e os negros foram jogados no Brasil. E ainda assim, indígenas e negros têm resistido por séculos. E aí, sobre esse processo de resistência, eu achei importante trazer também a questão da mulher, que para Suzana, em Tecidos Feministas de Abiala, ela fala que o corpo, nessa visão de categoria território-corpo, é considerado como um espaço que sofre opressões, violências de todo tipo, seja de pobreza, dominação, machismo, racismo e colonialidade, entre outros, mas também como um espaço desde onde se pode realizar uma luta política transformadora por condições de vida digna. Ou seja, o corpo, ele sofre a colonização, ele sofre a violência. Corpo, quando eu falo, me refiro à terra, à Amazônia, mas também o corpo da mulher, o corpo do indígena, né, em geral. Mas ele também é um corpo de luta e de resistência. Por fim, nós temos a terceira sessão, no qual consiste a nossa análise dos contos, mas inicialmente eu busquei trazer algumas descrições sobre a questão do medo, que se faz muito presente nos contos, conceitos desse medo, o que é esse medo abordado durante os contos. Aí eu trouxe Tuan e o Futuan, em Paisagens de Medo, no qual ele descreve o medo como um sentimento complexo, que se distingue em 2, né? Um sinal de alarme e um sinal de ansiedade, um sinal de alarme da mente, o que é muito comum entre nós, seres humanos, e entre os animais. Porém, esse sentimento, o ser humano, ele possui uma variação muito maior emocional em relação ao medo, devido justamente à superioridade mental, o qual faz com que amplie-se esse medo. E aí eu trouxe Bauman também, no qual ele descreve sobre um medo original, sendo o medo original o medo da morte, no qual a gente pode perceber nos 2 contos, na análise, né, final, a gente pode perceber esse sentimento, esse medo da morte, no qual Bauman descreve como um sentimento de medo ocasionado por perigos, seja esse perigo real ou imaginário. E, por fim, eu trouxe Jean Delumeal, na obra História do Medo no Ocidente, no qual ele traz o medo como uma defesa essencial contra ameaças. E aí, para falar do medo e sobre esse sentimento de lugar, principalmente, né, se destaca Cabral, no qual ele fala sobre a geografia humanista, sendo a geograficidade, ele descreve como ela é mais vivida do que expressa. Ela é uma ideia que encerra todas as respostas e experiências que temos dos ambientes nos quais vivemos. Tais experiências podem ser positivas, quando são topofólicas, também quando negativas, topofóbicas, né? E aí a gente traz o termo abrangente, que é a topopatia,
E aí traz a relação emocional e divide-se em dois elementos, sendo a topofilia e a topofobia. A topofilia, como descrito anteriormente, traz sentimentos positivos, né? Paz, um lugar que traz paz, enquanto a topofobia é um sentimento que traz aversão, medo. Aqui é apresentado a Amazônia dos Medos e Assombros. E aí eu venho para análise, intitulada Assombração e Medo, análise dos contos, Meu Filho nas Estradas do Seringal e Trem das Almas. Aí eu trago inicialmente o conto Trem das Almas. Nesse conto, a gente pode perceber a questão do medo, mais imaginário do que o medo real, mas que também se faz presente o medo real nesse conto. E aí eu trouxe uma citação dele. Aqui, no decorrer da narrativa, o personagem ele acaba sendo preso. E essa cadeia ela é localizada às margens da ferrovia. Então, ao ser algemado, ele lembrou-se imediatamente do Trem das Almas. E chorando feito criança, implorava ao seu amigo delegado que não levasse para a cadeia, pois as histórias que eles tinham ouvido desde criança eram de uma cadeia mal assombrada. Morria de medo, ainda mais das almas férreas. Suas lamentações foram em vão. Em 5 minutos, já estava sentado no frio chão da cadeia, à espera dos primeiros alaridos, que não tardariam a começar. Nesse momento, a gente pode perceber o medo imaginário. Por que o medo imaginário? Porque eu até me decepcionei com o final desse conto ao ler, né? Porque no final a gente percebe que, na verdade, ele não foi preso, ele estava sonhando. E aí a gente pode perceber a forma como o medo e a forma como a ferrovia assombra tantos moradores de Vila Mortinho, que mesmo quando eles estavam dormindo, eles tinham fortes pesadelos com a ferrovia. A ferrovia trazia sentimentos topofóbicos neles. Já no conto Meu Filho nas Estradas do Seringal, a gente pode perceber já o medo de forma mais real entre a Sueli, seu filho, e os Muras, né? Ela, em um belo dia, decide ir adentrar as matas em busca de palhas secas e ela acaba se deparando com alguns Muras. Quando ela se depara com os Muras, ela já grita para o filho: corre, corre, os caboclos estão aqui. O menino gritou, mas ele já estava acostumado com as histórias de ataque dos índios, e levantou-se e correu em direção à casa, porque era uma coisa tão comum, era como se o filho dela, embora fosse ainda pequeno, como a gente pode imaginar no conto, né, que não é descrito no conto em si a idade dele, mas a gente consegue imaginar, a gente pode perceber que ele já estava acostumado com essas histórias, principalmente dos Muras, que são os mais citados na obra Trem das Almas, a forma como eles são descritos em diversos contos, como ferozes, como mal, eles matavam qualquer um que eles vissem na frente, eles não tinham pena e não poupavam ninguém, nem de nenhuma idade. Então o menino já acostumado a ouvir aquelas histórias desde cedo, no momento que ele escuta a mãe dele gritando, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele tem que correr e se proteger. E aí, mesmo ela correndo, ele corre na frente para a casa deles, e ela corre atrás, ela acaba sendo flechada, né? Ela tentou arrancar a flecha de seu corpo, não conseguindo, ela quebrou a flecha, bem próximo à coxa. Levantou-se e conseguiu alcançar a escada de sua casa. Pulou para dentro, fechou as janelas e portas, e percebendo que o filho já estava em casa, de posse de uma espingarda, ela começou a atirar nos índios, uns 30, que se espelhavam pelo terreiro. Ao perceber que ela estava armada, eles saíram da residência. Ao ouvir os tiros, o esposo dela, assim como os outros homens que estavam aos arredores, eles foram para a residência, eles correram ao ouvir os tiros de espingarda. E ao chegar lá, se depararam com ela ensangrentada. E aí o que eles fizeram? O marido dela, o esposo dela, levou ela para Guajará-Mirim, onde era o hospital mais próximo, na ferrovia. E ela ficou
internada lá. Nesse período que ela estava internada, ele teve que voltar para a residência para poder trabalhar, porque ele não podia ficar afastado do trabalho dos seringais. E aí, é nesse momento que ele volta, que ele é morto pelos Muras. Ele é morto e a casa é incendiada. E aí a gente pode perceber isso não em si, no conto, mas se a gente for fazer uma análise geral dos contos que compõem a obra, como em todos os contos, todas as pessoas que ousavam adentrar as matas, elas eram mortas, elas não se poupava ninguém, nem mesmo um padre que entrou com o objetivo de catequizar esses muras. Ninguém passava em branco. Todo mundo era simplesmente morto pelos muras. Ninguém que entrasse dentro dessas matas conseguia sair vivo. Era como se o fim já tivesse previsto em todos os contos. E aí a gente tem quando eu li esse conto e eu comecei a refletir, eu lembrei bastante de Muraida, porque Muraida, Wilkins, quando ele traz o conto Muraida, que ele vai descrevendo em cada canto, ele fala justamente isso, ele descreve os Muras da mesma forma em que o Simon, nos contos, vai descrevendo. Essa forma animalesca, essa forma desumanizada e até mesmo demonizada, porque em alguns contos é descrito o indígena, principalmente o Mura, como o próprio demônio. Ele é o próprio demônio, ele é o próprio mal, ele é o mal ali enraizado mesmo. E a floresta, a mata também, eu acho muito comum essa relação com Muraida também, porque em Muraida o Wilkins fala que aqueles seres, aqueles animais, né, eles viviam no meio das trevas, escondidos nas trevas, que as trevas eram o quê? A floresta. E ninguém ousava adentrar ali, porque se adentrasse, não iria conseguir sair vivo, porque eles eram ferozes, eles eram mau, eles eram o próprio demônio. E assim, na análise dos contos, tanto do Meu Filho nas Estradas do Seringal, como no conto Trem das Almas, a gente pode perceber como a ferrovia ela está estreitamente ligada ao medo e assombração, pois ela é a grande causadora de todos os males, pois muitas das tragédias aconteceram devido à sua existência, desde o início da construção até o funcionamento dela. Morreram muitos trabalhadores que vieram para a região em busca de melhores condições de vida e contribuíram para a construção dos trilhos. Morreram pessoas de acidentes provocados pelo trem, o que é muito evidente em diversos contos, também traz esses acidentes que aconteciam na ferrovia, onde muitas pessoas eram estraçalhadas mesmo, de forma também sobrenatural. Todo o mal estava estritamente relacionado à ferrovia. Enquanto em relação aos indígenas, eles são representados nos contos como bárbaros, cruéis e são desumanizados no decorrer dos contos, em ambos os contos, no qual podemos perceber isso diante de conflitos entre os coronéis seringalistas contra os povos indígenas, de forma que quando os seringalistas são mortos por indígenas, há uma comoção, triste e melancolia, que envolve o leitor ao sentimento de empatia pelo acontecido, o que gera uma repulsa pelo causador da morte, o indígena, né? Qual é a todo momento retratado como um grande mal que assombra a região. Mas quando acontece o contrário, os indígenas são mortos, são torturados, como acontece em alguns contos, pelos coronéis seringalistas, percebemos que não são os mesmos sentimentos e não são descritos com a mesma melancolia que faz com que o leitor sinta empatia. E aí a gente pode perceber muito forte, assim, as marcas da colonização do discurso imperialista, que com o decorrer do tempo naturalizou na sociedade amazônica, de forma que o próprio nativo da região, ele é desumanizado e representado como selvagem, por um discurso de superioridade ocidental sobre o restante do mundo, sendo a construção da ferrovia, Madeira Mamoré, a própria representação do progresso na Amazônia. Como resultados, eu trouxe também a questão de Vila Mortinho, que mostra muito forte sobre
os resultados que a colonização deixou na Vila Murtinho, né? E a imagem de globalização e do que eles chamam de progresso. A globalização da economia age de forma desigual em todas as escalas. O rastro deixado pelos agentes públicos e privados que comandam os processos dinâmicos do capitalismo, impondo a transformação dos mais diversos territórios, visando favorecer a acumulação e reprodução capitalista, são bastante nítidos nos espaços abandonados e esquecidos. A exemplos temos a Vila Murtinha, tão citada nos diversos contos da obra, que surgiu a partir da instalação da estrada de ferro Madeira-Mamoré, e ficou conhecida por ser um dos importantes entrepostos comerciais, um dos pontos da parada de trem entre Guajará-Mirim e Porto Velho. Mas com a sua desativação, a estação de Vila Murtinho ela ficou abandonada. Ela perdeu o sentido. Ali na cidade, a gente pode perceber isso. Os antigos moradores, eles migraram para as proximidades da BR-425, e assim criou-se a Vila Nova. Após ganhou uma nova nomenclatura e se tornou como conhecemos hoje, Nova Mamoré. Atualmente, Vila Murtinho vive apenas nas memórias dos moradores mais antigos da região, qual se tornou um ponto turístico de Rondônia, onde os artefatos se encontram a céu aberto. As ruínas da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Aqui na imagem eu trouxe a imagem de uma parte da ferrovia, da estação, também, onde a gente pode perceber o abandono no percorrer desse tempo. Sobrou apenas a destruição. Aquela Vila Murtinho, que passada descrita na obra Trem das Almas, ela restou apenas nas memórias mesmo. E o que mais me chamou a atenção na obra Trem das Almas é justamente isso. Porque o Simon, ele é de Vila Murtinho, né? Ele cresceu em Vila Murtinho, um período da vida dele, a infância. E aí ele fala, né? Ele se autodenomina Amazônida, filho da ferrovia, justamente por causa dessa relação que ele tem com Vila Murtinho. E aí cada conto é um misto justamente da realidade contada, ouvida e vista quando criança, mas também de forma da fantasia, né? Como ele mesmo fala. E é isso, gente. Eu tenho apenas a agradecer a todos. Rosângela, obrigada. Você passou um pouquinho do tempo da apresentação, mas eu não quis interromper, porque esse livro de contos, ele ainda não é conhecido por muita gente, né? Então, acho importante a gente trabalhar com um texto, né, com os contos de um autor, né, que está ganhando agora uma notoriedade, embora já seja conhecido por Guajará-Mirim, por algumas pessoas de Porto Velho. É bom que a gente coloque a obra para os demais ficarem conhecendo, sabendo que tem essa referência, né? Eu quero dizer que a sua apresentação foi muito boa, né? Só extrapolou um pouquinho o tempo, mas isso acontece. E agora nós vamos chamar para fazer os comentários, para fazer as perguntas que desejar, o professor Miguel Nenevê. Né? E você, eu diria que hoje você está muito bem amparada, porque todas as pessoas que estão aqui, de uma forma ou de outra, são envolvidas com o pós-colonial, e você tem 2 estudiosos da área e uma professora que é da história e que conhece esse livro muito, acho que conhece até mais que eu, porque foi ela que me mostrou o livro, me assinou com a possibilidade. Então, penso que você está em casa, está com gente que entende. E tudo que essas pessoas colocarem aqui é para o bem do seu trabalho. São as contribuições que são necessárias mesmo na defesa. Tá bom? Professor Miguel, muito obrigada por mais uma vez, né?
E assim, no apagar das luzes do mês de dezembro, né, praticamente, você está disponível. Então, o bom de ter companheiros, amigos, né, que, de uma vida inteira, é isso, que você pode contar com eles para essas coisas que você nem tem coragem de falar com outras pessoas. Mas, independente disso, eu convidaria, você seria o meu primeiro convidado, você sabe disso. Muito obrigado, bom dia a todos e agradeço a oportunidade de ler o trabalho da mestranda Maria Rosângela e agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar, para discutir sobre um tema que a gente gosta de discutir. O trabalho eu acho muito relevante, principalmente por aquilo que a professora Sônia falou, que é trazer esse autor, trazer essa obra e trazer também a questão da Vila Murtinho. Até nem sei se a Rosângela já visitou a Vila Murtinho, mas eu uma vez estava voltando de Extrema e a gente parou, tinha ido numa banca lá, a gente parou, tiramos fotos de ruínas e assim por diante. E eu fiquei, ao ler o trabalho, fiquei mais curioso, inclusive em termos da história. E aí tem uma professora de história na banca, como disse a professora Sônia, e talvez a gente possa ver isso. Em que aspecto há porque muitos dos contos têm um pouco de uma base histórica. E como você falou, você até compara com você menciona Maria de Márcio Souza, que tem muito a ver com a história, que é uma escrita ficcional da história. A gente fica meio curioso também sobre essas questões da Vila Murtinho, que é o local realmente que existe, que eu já visitei, e provavelmente você já visitou, ou ao menos passou lá na frente, não sei, quando a gente vai a Guajará, quando vai a Extrema. Né? Então, é bem interessante seu trabalho por isso. O título, quando eu vejo o título, eu acho que você poderia explorar mais o medo. Eu acho que você foi muito, inclusive na questão de autores, eu acho que você cita muita coisa, mas às vezes você não aprofunda. Por exemplo, Frederick Douglass. Eu tenho um livro dele que é Life of Frederick Douglass, eu tenho em inglês. Mas é um abolicionista, um escravo americano que depois aprendeu a ler e conseguiu escrever e dar palestra, tudo. Mas você quer citar, só que você cita está fora está um pouco, você não contextualiza. Aí você quer pegar uma frase dele, aí você não contextualiza. Então, outras vezes aparece um autor, mas, por exemplo, a Bloom, Eliane Brum, a gente sabe que ela escreve sobre a Amazônia, tudo. Tem um texto dela, é uma gaúcha, tem um texto dela, inclusive, que quando houve a construção da estrada, a construção da hidrelétrica Santo Antônio, que ela veio fazer a entrevista, mas foi uma... Oi? Mas tá ouvindo, né? Mas tem uma coisa bem colonialista dela também, um dos textos que ela escreve sobre Porto Velho, quando teve a construção da Tá travado. Oi? Não estou entendendo. Estão conseguindo ouvir? Hello? Tá conseguindo ouvir? Rosângela, é a sua internet. Desliga a tua câmera que já vai ajudar. Tá. Vou aguardar aqui. Tá bom. Aí, Rosângela, está conseguindo ouvir? Agora melhorou mesmo. Tá. Então eu estava falando que, por exemplo, às vezes você cita um autor, você não contextualiza muito. É o caso do Frederick Douglass, que é um abolicionista, é o caso do Eliane Brum, que é uma jornalista gaúcha, que ela tem escrito alguma coisa interessante contra
colonização, mas, ao mesmo tempo, ela tinha um artigo, alguma entrevista bem colonialista, eu diria, assim, sobre Porto Velho, na época da construção da estrada de ferro, da construção da hidrelétrica de Santo Antônio. Não é artigo colonialista, mas ela faz entrevista com mulheres engenheiros que vêm para cá e que falam mal de Porto Velho o tempo todo, que é uma cidade suja, que não gosta daqui, e assim por diante. Então, Eliane Brum, só para dizer que eu acho que você, às vezes, falhou demais e não aprofundou. E eu sei que você gostaria, talvez, e você teria condições. Então, eu vou inclusive, você cita, mas eu acho que eu vou lá na citação, você coloca o Camus, Albert Camus, o autor de A Peça, o autor de O Estrangeiro, que totalmente, para mim, ali ele está totalmente deslocado. E, na verdade, você coloca assim como um autor pós-colonial, alguma coisa assim. Talvez eu achei que você pensou em Albert Memmi, que também é da Argélia, e colocou Camus, que também nasceu na Argélia. Então, isso é uma questão que eu acho que você precisa, antes de mandar para o final, para a edição final, talvez seria bom você rever. Aqui tem, eu gostei bastante, já estou falando agora, vou seguir um pouquinho o que eu queria falar. Muito boa a epígrafe. A questão do abstract é bom rever antes de você mandar também para a edição final. É bom rever alguma coisa. E você pode ver que você começa uma coisa bem passiva, na voz passiva, this research main objective. Então, o objetivo principal dessa pesquisa, na verdade, é aconselhável colocar na primeira pessoa. Our objective or our aim in this work is to... E aí você coloca lá embaixo, por exemplo, você coloca we use. Se você colocou we lá embaixo, por que já não coloca no início, então? In this research, we aim to... Ou alguma coisa. Então, no inglês, não pode deixar assim tão passivamente. Essa pesquisa procura entender... Então, porque eu procuro o nós, já que você usa we, nós procuramos. We propose to understand, eu até marquei em amarelo, depois, se você quiser ver. E aí, indo para essas questões pontuais, que eu acho que você precisa, que é bom você rever, que, logicamente, você quer que fique uma coisa bem bonita, né? Então, na página 10, já tem uma questão que eu anotei que eu acho que você gostaria de ver ou de rever. E quanto à relevância, por exemplo, quanto à relevância acadêmica, então, ficou meio isolada essa frase, e quanto à relevância acadêmica, acreditamos na possibilidade de contribuir para estudos. E aí eu tenho na página 12, eu acho que você pode relativizar um pouco o que você está falando. Quando você fala eu concordo muito, mas você diz, por esse motivo a palavra índio é errônea, preconceituosa. Já o termo indígena é a forma correta ao se referir aos povos originários. Eu acho que aqui você tem que relativizar, não pode falar desse jeito. É a forma correta. Existe, por exemplo, o pessoal fala... Hoje o pessoal está falando muito em povos originários, ou a First Nation, né, Canadá, mas as primeiras nações, não, mas os povos originários e outras maneiras de falar. Então, eu achei que aqui você ficou muito assertiva, eu acho que você pode relativizar isso um pouquinho. E aí outra coisa que eu sei que você vai gostar de revisar, logicamente você vai revisar, por exemplo, você fala na página 12, eu acho que já, ou 13, aí você vai falar
na obra O Diabo e a Terra de Santa Cruz, Feitiçaria e Religiosidade Popular no Brasil, colônia, de Laura de Mello, se destaca algumas... Então, aqui tem problema de concordância, destacam-se algumas. E aí tem vários outros que eu anotei, que logicamente eu não vou colocar aqui em termos de concordância. E aí, na página 14, coloquei em amarelo já para depois, se você quiser, posso mandar. E eu fui anotando alguma coisa na página 15 também. E aí, aí tem uma questão aqui que eu achei bem interessante, mas quando você vai citar Márcio Souza, e você falou na sua apresentação, mas eu acho que você poderia deixar um pouco claro o que você está percebendo, que o Márcio Souza ele é descolonizador da maneira que ele fala, a obra Med Maria. E os contos aí, a maioria tem uma posição bem colonizadora. E aí aproveita, já que você cita o Muraida, ou Muraída, alguns pronunciam, você aproveita para mostrar, você citou aqui na apresentação, inclusive, mas eu acho que você poderia enfatizar que foi a primeira obra sobre a Amazônia no tempo do arcadismo, né, que o John Wilkins escreveu Muraida, e até agora, no século XX, um autor escreve século XX, século XXI, o autor permanece ainda com essa visão colonizadora dos muras. Então, aí você podia enfatizar isso, que do Muraida para agora são séculos, e o autor ainda mantém essa visão bastante colonialista, e diferente do Márcio Souza, como você mostrou na sua apresentação, e que eu acho que podia ficar mais... poderia, talvez, enfatizar aqui. E aí, na página 17, você fala assim: para iniciar nossa análise da Amazônia, é fundamental destacar. Aí, eu diria assim, como diria um professor meu uma vez, como? Are you playing God? Você tá querendo uma coisa muito grande, analisar para nossa análise da Amazônia. Mas que você não está analisando a Amazônia, é muito mais específico. Você está analisando um discurso sobre a Amazônia numa obra tal. Então não é bom deixar assim, analisar para a nossa análise da Amazônia. Eu acho que você pode melhorar isso. Eu sei que você vai querer melhorar na edição final. E aí, na página 21, também, eu acho que você vai querer mudar. Tem alguma coisa que eu acho que não está muito claro. Na página 21, você coloca assim: dessa forma, Ney de Gondim nem se considera que a região... Dessa forma, Ney de Gondim nem sequer considera que a Amazônia é inventada, mas que foram utilizadas imagens do Oriente para representar a Amazônia, como é possível perceber através dos mitos clássicos e medievais já existentes. Então, eu acho que aqui você tem que revisar um pouquinho essa redação. Inclusive, ela fala de inventada, mas ela diz que não foi descoberta, não foi, como o pessoal falou, mas eu acho que a redação aqui que tem que rever um pouquinho. E isso, na página 22, eu falei de concordância, mas já não precisa, eu sei que você vai ler e vai concordar, e vai... Quando você, na página 23, eu acho que você tem que uniformizar as citações. Você estava citando de um jeito, depois parece que tem um momento que você começa... Eu acho que uma das citações você faz diferente, essas citações mais longas. Eu acho que é uma que acontece isso. Eu acho que é
aquela citação bem no início da página 23. Embora o binômio, ali você fez diferente, você coloca bonito a data e a página em cima, e nas outras você faz diferente, como eu costumo fazer. Coloca lá embaixo o número no final da citação. E eu acho que aqui também, nessa página 23, quando você faz, dentro desse contexto, podemos entender que a divisão entre centro e periferia foram todos criados e mantidos pelo colonizador como uma forma de opressão e repressão do colonizado. Esse pensamento levou à criação dos termos raça. Aqui, aí depois você cita Bonite, eu acho que você cita muito Bonite, mas aqui eu podia aproveitar para citar o Quijano, que vai falar justamente que a raça começa nesse período. E aí, novamente, você cita Bonite, eu acho que aí deveria entrar o Mignolo e o Quijano. A expansão colonial europeia nos séculos XV e XVI coincidiu, portanto, com o início de um sistema capitalista moderno de trocas econômicas, e aí eles vão falar da questão da América. O Quijano fala bem claramente. Eu acho que talvez nem seria muito bom repetir o Bonite, mas citar esses autores diretamente. E aí você vai falar do Césaire, Aimé Césaire, muito bem. Aí você fala, e acrescente que, não entendi bem, acrescente, ou talvez o autor acrescenta, ou você quis dizer isso na página 24. Mas na página 26, também eu coloquei rever a redação, ali, à vista disso surge a crítica à literatura pós-coloniais, já está com uma discussão, que se refere a um processo de descolonização do olhar do europeu, do etnocentrismo, do eurocentrismo, ou seja, é uma busca em dar uma voz. Também um problema aqui, eu acho que é uma busca em dar uma voz, e também eu pedi para revisar, porque precisa revisar essa redação. Primeiro, em dar, não é dar, em dar uma voz, aí depois, melhor do que em dar uma voz, em ouvir as pessoas que tiveram a sua voz negada ou excluída, a sua história deletada. Eu acho que ficaria melhor. Então, sugiro rever, e também mais embaixo, sugiro, está aqui na minha anotação, posso mandar para você, quando eu digo, para que aconteça essa leitura e análise, é preciso de um olhar crítico. Também tem problema para revisar. Aí vem quando você fala do Camus. Eu até queria perguntar por quê, onde, quem foi o autor que falou que o Camus tem uma ligação com o Aimé Césaire, com Fanon. Talvez tenha no sentido de ele escrever ele nascer na Argélia e tudo, mas ele é considerado um escritor francês e ele não tem muito essa questão da colonização. Por isso eu até pensei, será que ela está querendo... ela confundiu com o Albert Memmi, que daí sim daria para ver, mas não entendi por que o Camus. O Albert Camus, que é Albert também, talvez você confundiu, e você não coloca lá no final, na bibliografia. Camus, eu até pensei, será que ela pensou que o estrangeiro, ou ela leu numa perspectiva de que o estrangeiro poderia ser alguma coisa. Então, depois, se você quiser até falar sobre isso, por que apareceu o Camus. E aí vem outra coisa que eu já falei, que está na página 27, Frederick Douglass. Ou você contextualiza um pouco melhor, eu acho que pode tirar. Senão fica, o leitor diz, por que aparece repentinamente um americano abolicionista que a citação que você coloca não é uma citação ruim, lógico, mas não dá para colocar
sem contextualizar. E aí tem outras revisões aqui que eu pedi para fazer, mas eu marquei as páginas. Por exemplo, tem na página 28, quando você vai falar do o padre de preto, narra a história de um padre que chegou, tem alguma coisa aqui que eu acho que dá para revisar. E também, às vezes, eu acho que você pode comentar um pouco mais. Por exemplo, você vai direto numa citação, depois você não comenta. Quando você fala, segundo Dussel, aí você talvez pudesse conectar. Isso reflete o que Henrique Dussel falou sobre isso. Porque tem uma citação, aí você, no outro parágrafo, segundo Dussel. Então, não fica muito fluente a leitura se você deixar assim. Mas essa questão do Mura, quando você tem uma citação do Mura, e aí eles colocam em letra minúscula, eu sugiro que você coloque SEC, porque você usa letra maiúscula, os Mura, o Java, os portugueses, mas então você está fazendo de uma forma correta. O nome, lógico que é com letra maiúscula, os Mura. Mas aí você pega as citações, inclusive do Márcio Souza, que está com letra minúscula. Durante os anos 50, isso na página 30, durante 50 anos, os Mura, com letra minúscula. Depois, mais embaixo, Mura, também com letra minúscula. Eu sugiro que você coloque SIC depois, já que você quer dizer que você não concorda que seja colocada com letra minúscula. Certo? E aí, quando você fala do massacre, lá na Vila Mortinho, eu acho que podia sugerir, um comentário seu sobre esse choque que causou e talvez como que, já que você está falando depois do medo e tudo, como que esse massacre que tingiu de vermelho as águas de Garapés, assim, por exemplo, como que isso também ajudou para a assombração, para os espíritos permanecerem ali, para essa condição de medo que você coloca, que é o objetivo, um dos objetivos do seu trabalho. E assim tem alguns outros comentários que eu acho que você poderia inserir no meio das citações. Eu acho essa questão bem irônica ali, quando essa citação diz: temos fome, dai-nos de comer, disse um velho índio seringalista que permaneceu, ao seringalista que permaneceu em pé, imóvel na fenda. Então, tem uma citação de um ato religioso, assim, portanto, depois toda esse maltrato ao índio. Então, talvez você pudesse entrar um pouquinho mais nessas citações, comentar um pouquinho mais. E aqui também tem outra questão para reescrever no contexto, eu coloquei na página 74, no contexto, Simão dos Santos nos oferece um horizonte imerso no cotidiano de uma Amazônia envolto de mistérios. Aqui você precisa rever. Eu coloquei, vou passar depois para a sua orientadora, coloquei assim como necessidade de rever, um comentário. Então, para não me alongar, tem outras marcas, assim, comentários que eu posso enviar depois. Mas eu queria elogiar o trabalho. Eu sei que você reconhece que tem muita coisa que você pode melhorar, assim, no sentido da fluição, da fluência, talvez, do texto, e apontar algumas contradições, apontar isso que você falou na apresentação, por que ela é bastante colonizadora e pode comparar com uma obra menos colonizadora, já que você cita o Márcio Souza. E falando de Márcio Souza, quando você vai citar Médio Maria, primeira vez você cita Médio Maria sem falar da obra, vai lá mais na frente que você vai falar. Então, você vai falar de Márcio Souza, e você diz, na ficção, tem um momento que você diz, na ficção,
e a gente sabe que você está falando de Mesmaria, só que você não não fala muito da obra, depois, lá na frente, você vai falar da obra de Mesmaria. Então, eu sugiro que lá, a primeira vez que você fala de Mesmaria, que você diz até na ficção, Márcio Souza, eu tenho marcado a página, só que agora, para eu ir até lá... E agora, outra coisa importantíssima que eu gostaria que você mudasse, é a página 41, quando você fala, por este motivo, Bonite enfatiza que as mulheres das colônias são duplamente colonizadas. Primeiramente, que eu acho que você... eu gosto do Bonite, não tenho nada contra, mas eu acho que você está pegando muito Bonite, e o Bonite ele lê outros autores. Por que você não pega uma citação da Maria Lugones, que tem um texto fantástico? Se você quiser, até eu mando para você, que ela fala assim, a coloniality of gender, a colonialidade do gênero. É muito interessante, e até eu acho que na qualificação eu tinha sugerido que você citasse aquele poema do John Donne, que fala oh, my America, oh, minha América, falando para a mulher, assim por diante. Então o Bonite, você pega o Bonite, mas não é o pensamento dele, você sabe que ele está já ou baseado em alguns autores passionais, ou na Spivak, ok? Então, eu vou terminar, porque eu já não vou falar demais. Isso são observações que eu sugiro para você melhorar o texto, mas porque está muito bom, ele merece ser lido por muita gente, como falou a Sônia no início, muita gente não conhece, então por isso que eu sugiro alguma coisa para reescrever. Revisar, né? E talvez cortar alguma coisa que, tipo, cambia ali, não sei por que você colocou, não está descontextualizado, talvez o Frederick Douglass está descontextualizado, mas de um modo geral, então, é necessário e é bom e é recomendável que as pessoas leiam esse texto para não só conhecer o autor, para pensar aqui também em Vila Murtinho, que é próximo daqui, e todos esses acontecimentos que envolvem também a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Certo? Então, parabéns pelo trabalho e parabéns à orientadora também. E devolvo a palavra, então, à orientadora. Muito obrigado. Obrigada, Miguel. Hoje nós estamos aqui com alguns problemas, porque a Rosângela está longe da gente, com uma internet que a gente está com problemas novamente. Eu vou até pedir aos demais membros da banca que sejam um pouco mais breves, que a gente pensava que a internet tinha resolvido, mas não resolveu, tá? E para a Rosângela poder, de alguma forma, participar, tá certo? Muito obrigada. Eu posso mandar, inclusive, as anotações. Sim, com certeza. Pode mandar para mim que eu mando para ela, tá bom? Beleza. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada pelas suas contribuições. E agora eu vou chamar a professora Larissa. Espera aí só um minutinho. Prontinho. Ok, então eu vou ser breve. Obrigada pelo convite. Muito bom estar com o Miguel, com a Mara, com a Sônia, te reencontrar, Rosângela. Eu li seu trabalho com muito carinho, muita coisa que o Miguel falou eu apontaria, e eu vou tentar ser bem breve. Então, assim, o seu texto está muito bem escrito, está coeso, a leitura é muito gostosa, você traz um trabalho, uma temática muito interessante, muito original, você inaugura, né, uma fortuna crítica também, você traz essa contribuição, porque existem
eu acho que o primeiro trabalho, assim, mais sobre o Simon, nesse recorte que você faz, né? Gostei muito que você faz uma introdução em cada sessão, né? Você contextualiza muito bem historicamente o seu objeto, você faz uma boa relação com os estudos pós-coloniais. No entanto, eu concordo plenamente com o que o Miguel falou. Você precisa fazer uma revisão textual mesmo, porque em alguns momentos você algumas frases, né? Você não deixa bem claro a ideia, ou então, isso que ele fala, você traz muito Bonite, mas o Bonite, ele é leitor de outros, né? Então, é interessante você trazer mesmo, por exemplo, o Fanon, trazer mais um Memmi, que você tem leitura desses autores, eu tenho certeza. Uma questão didática, tudo aquilo que o Miguel falou, e ele trouxe a questão da melhor articulação com o medo pós-colonial. Eu também vi muito isso, principalmente na sessão 3, porque você traz muito bem a ideia de topofobia, topoanálise, topofilia, né? E aí, quando a gente continua a ler o texto, nós não conseguimos perceber, pelo menos eu não achei muito claro, essa relação do medo, que você traz muito bem, né? O pós-colonial você traz muito bem, só que daí você não articula o medo com os estudos pós-coloniais. Então, eu penso que alguns momentos do seu texto que você traz especificamente a apresentação do medo, por exemplo, lá, a ferrovia, ela traz muito medo, né? E a gente sabe que o medo, ele teve uma função estratégica no processo de colonização, né? Inclusive, por exemplo, quando o Fanon traz lá em Peles Negras, Máscaras Brancas, né, em outras obras dele, que a colonização ela foi um processo de desfiguração do outro, transformou o outro num ser monstruoso, ou seja, o outro traz medo, o outro pessoa e o outro lugares, né? Também a gente pode considerar. Então, eu penso que você poderia explorar isso na sua sessão 3, trazendo essa topofobia e a relação da topofobia com os estudos pós-coloniais como uma estratégia de colonização. E aí você pode recorrer ao Fanon, você pode recorrer ao Memmi, né? Trazer mesmo os autores dos estudos pós-coloniais. Eu penso que, em suma, a minha contribuição para o seu trabalho é essa, eu não vou me alongar, né, pela questão da internet, então sugiro que você faça essa revisão, principalmente uma revisão nas questões das referências também, porque eu notei algumas referências, então faz essa revisão final, e a sessão 3, essa releitura. Na conclusão, eu achei muito boas suas considerações finais. No entanto, apesar de você trazer essa temática do medo articulada com o pós-colonial, eu não observei que ela é citada. Quais são os resultados que você observa a partir disso na obra analisada? Então, eu sugiro que você abra um parágrafo nas considerações finais e fale especificamente dessa relação medo e estudos pós-coloniais, que eu penso que é uma coisa, um elemento importante trabalhado dentro do seu trabalho, e você vem falando das sessões, mas você não cita, né, essa questão do medo de uma forma clara, e eu penso que isso é importante você dar atenção. Então, são essas minhas principais contribuições, tá? Rosângela, fui bem breve mesmo, e parabéns mais uma vez pelo trabalho, pela sua temática. Obrigadíssima, Larissa. A gente já tinha conversado um pouco sobre o trabalho. Eu acho que as contribuições são muito pertinentes, né? E nós levaremos muito a sério, né, para arrumar essas questões de texto no trabalho da Rosângela, porque é um trabalho realmente que, em termos de dissertação, eu acho, só tem ela e o Rogério, que foi aluno do meu também. Então, assim, é uma referência, pode ser um trabalho de referência. Então, os trabalhos de referência, eles têm que ser bem acabados, né? E aí nós acataremos as contribuições. Muito obrigada mais uma vez
né, por estar disponível, por atender o nosso pedido. Obrigada, Larissa. E eu vou chamar agora a professora Mara. Bom dia a todos. Eu também vou procurar ser bem breve, né? Mas, inicialmente, quero agradecer ao convite feito pela Sônia para me fazer presente nessa banca no dia de hoje. Nós já estamos juntos aí com a Rosângela desde do momento da qualificação. Né? Pena que a internet dela esteja um pouco complicada na manhã de hoje, mas vamos lá. Eu gostaria aqui de chamar a atenção para alguns pontos importantes, né, para que a gente possa fazer um destaque aqui nesse momento de defesa. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é que, desde a nota introdutória, seu trabalho já apresenta uma discussão interessante sobre a distorção da representação dos indígenas no romance amazônico Trem das Almas. Essa análise que você faz, né, contribui para enriquecer a nossa compreensão sobre as representações culturais na literatura regional. Então, por isso, eu já te dou os parabéns. Mas, no entanto, a gente tem alguns probleminhas. Eu percebi que você tentou contemplar todos os pontos que foram dados a você no momento da qualificação, né? Utilizou o referencial teórico que muitos de nós sugerimos, mas, mesmo assim, o trabalho ele nunca está completo, né? E ele está focado na questão de olhares, e os olhares são completamente diferentes. Então, eu percebi também aquilo que muitos dos aspectos que o professor Miguel e a professora Larissa já destacaram, principalmente naquela questão de padronizar o nome das comunidades indígenas, né, que uma hora está maiúsculo, outra hora não está, então você precisa ali deixar em maiúsculo. Fui aqui fazendo algumas anotações e vou destacar somente algumas e depois eu te mando para que você possa ter uma compreensão melhor, né? Naquilo que o Miguel pontuou sobre a questão, na página 12, que você menciona, por este motivo a palavra índio é errônea, preconceituosa e tudo mais, eu fiz uma sugestão aqui de texto, e aí eu vou ler, porque o Miguel pode até depois opinar também, se aí se contempla, né, o que ele também mencionou, porque eu também percebi isso, é necessário relativizar esse parágrafo. Então, eu coloquei assim, nesse contexto, podemos perceber que a utilização da palavra índio é considerada equivocada e preconceituosa. No entanto, ao optar pelo termo indígena, busca-se uma abordagem mais precisa e respeitosa em relação aos povos originários. Essa escolha de terminologia enfatiza a riqueza da diversidade cultural existente entre esses grupos, reconhecendo as distintas maneiras de viver e as diversas identidades culturais presentes. Ao adotar o termo indígena ou povos originários, reconhece-se a importância de respeitar a individualidade de cada povo e sua identidade única. Por outro lado, o uso do termo índio é percebido como uma generalização que tende a homogeneizar as diferentes culturas, resultando na ideia de um índio genérico. Portanto, a promoção da terminologia correta não é apenas uma questão de precisão linguística, mas também reflete um esforço em compreender e respeitar a diversidade cultural dos povos originários. Eu não sei se contempla, mas foi o que eu pensei aqui e estou fazendo essa sugestão para que você, de repente, ajuste aí esse parágrafo, mas depois você verifica isso aí também com a sua orientadora. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho, eu vou só mais destacar 2 pontos e aí vou encerrar a minha fala também, que eu achei aqui importante. Na página, deixa eu ver que página é essa aqui, 27, eu sugiro, né, que o item 1.3, que se intitula Amazônia apresentada por Simão Oliveira na obra Trem das Almas, eu sugiro que esse item seja o segundo, e que o que você colocou como segundo vá para
para terceiro. E aí, ainda nesse item que você está denominando aqui de 1.3, eu sugiro que você repense essa Amazônia descrita pelo Simão Oliveira. Essa Amazônia, no caso, que parte do medo, como a Larissa estava mencionando, né, que parte da questão desse discurso de modernidade, que você precisa apresentar. Aí, quando você coloca assim, a Amazônia apresentada por Simão Oliveira, você se deteve a apresentar os contos, basicamente. Então, nós queremos que você, não que você elimine aquilo que você já colocou como exemplo, mas que você traga, né, essas representações de medo, essas representações de modernidade, a questão dos trilhos, do trem, né, que você vai apresentando isso, essa Amazônia distorcida também, né, que vem por essa vertente colonizadora, e que você vai apresentando isso, você vai discutindo e você pode estar colocando aqueles elementos que você já trouxe, que estão presentes nos contos, você vai colocando como exemplo, né? Porque aí você realmente está cumprindo aquilo que você está colocando no seu enunciado, que se chama Amazônia, apresentada aí pelo autor que você está analisando. Um outro ponto que eu menciono aqui também te parabenizar pelo destaque que você faz à Vila Murtinho. Né? A Vila Murtinho, ela tem poucos trabalhos que versam sobre ela. Então, você conseguiu encontrar caminhos para apresentá-la por meio de narrativas orais, né? Disponibilizadas e pelas narrativas das personagens da obra. Então, de certa forma, você está, inclusive, ajudando a compor um pouco dessa história, desse lugar do qual parte aí as narrativas produzidas pelo autor. E, por último, né, deixa eu só pegar aqui. No último capítulo, né, que você menciona aqui, que se chama Análise dos Contos, você conseguiu utilizar bem o Ifutuan, né? Além disso, você ainda ampliou os conceitos quando você traz lá o Borges Filhos com o topopatia, né? Que também é um conceito interessante. Só que, como a Larissa mencionou, você precisa só amarrar um pouco mais esses conceitos que você está trazendo como conceitos chaves para que você possa amarrar com a obra, né? Então, às vezes você coloca o conceito, mas não traz uma discussão pertinente na questão da obra. Eu acho que o seu trabalho ele pode melhorar bastante se você conseguir fazer esses ajustes que nós estamos dando, né? Ou sugerindo. E aí, por último, eu queria só que você também desse uma olhada na sua referência bibliográfica, porque está faltando alguns autores que você citou aqui. Então, você precisa, tipo assim, mapear, né? Ir página por página, ir anotando os autores que estão sendo citados nessas páginas e, no caso, verificando se ela está ou não referenciada. Então, seria isso, Sônia. Agradeço mais uma vez e desejo aí boa sorte na questão dos ajustes que serão feitos, né? Nós é que agradecemos, professora Mara, as contribuições. Eu acho sempre que o simples não é fácil. Então, quanto mais a gente fizer da forma mais clara, mais precisa, mais direta, né? Não significando que isso é fácil, é tanto melhor. Então, nós acolheremos as sugestões, eu acho que limpa realmente um pouco o trabalho, dá um direcionamento mais eficaz, né, para algumas questões, porque é isso que devemos aprender, né? É sempre estar tentando fazer o nosso melhor com a colaboração das pessoas que emprestam o seu olhar e a sua análise para o nosso trabalho. E aí nós agradecemos de todo o coração. Eu não tenho problema nenhum
não tenho vaidade nesse sentido de acolher coisas que são, ou de achar ruim, nessas coisas. Eu acho que estamos aqui para contribuir com a pessoa que mais precisa dessa contribuição nesse momento, que é a Rosângela. E eu e ela ficamos muito gratas nesse sentido. Rosângela, você quer falar alguma coisinha ou a gente pode ir já para a avaliação privada, os professores, e depois você fala? Ela silenciou, não sei se está ouvindo. O áudio dela está desligado. Se ela estiver falando, o áudio está desligado, né? Rosângela, seu microfone está desligado. Se você estiver nos ouvindo, por favor. Eu penso que a gente pode ir para a sala do privado e fazer a avaliação, tá bom? Sim.
Rosângela, consegue me ouvir? Os professores já estão voltando, se você conseguir dialogar conosco, tá bom? Eu não... Você está conseguindo? Tá, eu abri teu microfone aqui, os professores já só falta a professora Mara, já vou colocar eles na tela, tá? Você está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Aguardando a professora Mara, só um momentinho. Bem, Rosângela, me parece que você pode falar agora, né? Sim, voltou. Tá, então se você quiser responder muito brevemente, fazer algum esclarecimento, agradecimento, ou coisa, faça agora, porque ele está com muito medo dessa sua internet. Tá. Bom, eu não consegui ouvir bem, né, vocês agora no momento, como eu havia falado para o Alice, mas quero agradecer as contribuições, né, que eu já sei que as contribuições de vocês são muito ricas, né, aprendi com vocês, a professora Larissa, que tive o prazer de conhecer no decorrer do mestrado, lecionou algumas disciplinas para mim, a professora Sônia também, a professora Mara também, né, que também tive o prazer de ter aula com ela, o professor Miguel, também que possui um carinho muito grande por ele. Então, todos vocês são referências para mim. Então, vou seguir as orientações, vou assistir mais tarde todas as contribuições que vocês fizeram no meu trabalho. E só tenho a agradecer a vocês mesmo por hoje estar aqui fazendo parte da minha banca. Certo. E você vai poder assistir o vídeo, né? E aí vai receber também as contribuições do professor Miguel e da professora Mara. E aí nós vamos nos debruçar sobre o seu trabalho para fazer da melhor forma possível, para observar o que foi colocado aqui. E aí, sem mais delongas, né, a banca se reuniu no privado e a nossa decisão é que você foi aprovada na sua defesa. Eu não vou nem ler a ata para não demandar muito tempo. Vou abrir aqui para os professores, para eles se pronunciarem e, na sequência, a gente encerra. Quem quiser, professores, fique à vontade. Bom, eu só queria, mais uma vez, então, agradecer, né, dizer que para o mestrado é sempre muito importante a gente conseguir levar um aluno à defesa, né, que a gente sabe que é um percurso que não é tão fácil, devido às várias dificuldades que enfrentamos, principalmente com alunos, como é o caso da Rosângela, que vem do interior do Amazonas, que se dirige a Porto Velho para poder conseguir cursar o programa de mestrado em estudos literários. A gente vê aí, por esse relato, essa diversidade dessas várias Amazônias, né? Mesmo a Amazônia brasileira, a gente tem várias Amazônias dentro de uma. Essa Amazônia plural, vamos dizer assim, mas com tantas singularidades. E aí agradeço, né, pelo convite. Acho que o trabalho da Rosângela é um trabalho que se torna, a partir do momento que ela fizer aí essas alterações, que não estão difíceis de fazer, se torna um trabalho de referência, né, sobre essa obra. Ela vai aí estar presente quando alguém for pesquisar sobre o Trem das Almas, já vai poder referenciar o trabalho da Rosângela como, né, importante. Então é isso, Sônia, agradeço aí, parabéns, Rosângela, pela sua defesa, né, e sigamos. Obrigada, Mara.
Também agradeço o convite de participar da banca, a confiança na leitura do seu trabalho, Rosângela. Obrigada pela contribuição que você traz para o mestrado, né? Você e a Sônia. O orientador, ele tem uma contribuição importante também no trabalho do orientando. Então, muito obrigada pela sua temática, pela sua dedicação em relação, né, a esse estudo. Como a Mara falou, será um estudo de referência, por isso é importante você caprichar agora na versão final, se dedicar na versão final, porque o seu trabalho será uma referência importante, tanto em relação à temática, como dentro do mestrado. Então, eu acredito nesse seu cuidado, né, nesse seu zelo, para que você possa entregar uma versão final bem, né, articulada naquilo que foi observado pela banca. E, mais uma vez, parabéns. Eu também queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com professores com quem a gente sempre tem um grande prazer de trocar ideias, e cumprimentar, parabenizar a professora Sônia pela orientação e a Rosângela pelo trabalho. Eu perguntei se ela visitou a Vila Murtinho, porque agora eu estou com vontade de visitar de novo. Então, trazer para nossos estudos literários obras daqui e de locais, assim, daqui da Amazônia, isso é fantástico, é uma coisa que nós, graças a Deus, estamos fazendo no mestrado, e vale a pena. Obrigado e parabéns. Miguel, meus pais acabaram de ir para Guajará-Mirim, estão voltando hoje, por sinal, e eles foram à Vila Murtinho, a antiga Vila Murtinho, né? Uhum. E a primeira pergunta que eu fiz para eles é se ainda tinham alguns moradores velhos ou que tenham determinadas memórias e tal, mas eles não me deram resposta, porque até as ligações para Guajará estavam ruins também, entendeu? Mas assim que eles voltarem, eu vou incrível, porque o meu desejo, né, o nosso desejo, que é meu e da Mara, e se a Larissa e você quiserem ir, é ir à Vila Murtinho para ver bem de perto, né? Algumas questões, ver se resta um pouco dessas histórias, quem conta, o que conta. Eu acho que a gente precisa se inteirar melhor daquilo que está no nosso terreiro. Eu fiquei com muito interesse, que uma vez eu parei, até tirei umas fotos de ruínas, mas eu fiquei muito interessado em ir novamente e fazer esse contato, igual você falou, conversar, ver se tem pessoas que têm lembrança também, histórias, é bem interessante isso. Professora? Oi? Eu conversei com o Simon, né? Eu consegui conversar com ele, achei ele no Instagram e a gente conversou. E aí a gente ficou até de marcar, né? Eu fiquei de marcar uma visita lá em Vila Murtinho, né? E ele ficou de me acompanhar e falar um pouquinho da história do lugar. Foi bem legal. Ai, que bom, Rosângela. Muito bom. Está perto, né? Mas, professora, pelo que eu ouvi falar de algumas pessoas que já foram lá e já moraram naquela época, né? Eu conheço uma pessoa, que é a avó do meu esposo, ela me contou várias histórias de assombração. Isso é bem real em quem já morou lá no lugar mesmo. É uma coisa bem real. Então, a gente precisa conversar mais, Rosângela. Eu falando para ela sobre o meu trabalho, aí ela falou, não, mas é verdade, isso não é só história, não. Eu já morei lá nessa época, é assombrado mesmo. A gente ouvia crianças chorando nos trilhos, era pedra batendo nos telhados na casa, a gente olhava, não tinha ninguém. Lá ninguém saía de noite, era todo mundo trancado com medo. Então, é uma coisa bem real mesmo no local. A gente pode visitar agora e vai que a gente pega uma assombração também. Eu sugiro a gente visitar de dia, que deve ser menos assombrado que à noite. Tá bom. Então, né, brincadeiras à parte aqui, também a gente agradece por mais um ano também, pela Rosângela estar finalizando o seu trabalho, por vocês poderem contribuir comigo. A gente sempre se ajudou e eu não vejo o mundo e a vida de outra forma,
se não for com as ajudas, né? A gente está falando sobre uma coisa que a gente gosta muito, que é o Norte, essa cultura do Norte, as nossas histórias, as nossas oralidades, que trazem as nossas ancestralidades, e isso é importante para quem trabalha na linha 2, isso é muito importante, né? E sempre com muito prazer e com muito gosto, né? No dia que a gente não achar tedioso fazer isso, está na hora da gente se retirar, né? Mas eu acredito que a gente vai levar algum tempo para se retirar, porque a gente gosta muito disso, né, Miguel? Miguel foi, mas não foi, voltou, né? Verdade. Então, é só desejar um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de paz, que o mundo está difícil, mas a gente luta para um mundo melhor. Um abraço em todo mundo. Parabéns. E a gente se encontra para tomar pelo menos um vinho antes do Ano Novo, tá bom? Com certeza. Parabéns, Sônia, parabéns, Rosângela. Tchau, abraço. Tchau, tchau.